Para alguns, Deus é amor. Para outros, ele é justiça. Há quem o veja como força, luz, amigo ou até silêncio. Mas existe um aspecto de Deus que quase ninguém fala e que pode mudar tudo. E é exatamente isso que você vai descobrir aqui. Pare um instante e pense: o que é Deus para você? Será que essa resposta não diz mais sobre você do que sobre Ele? Será que Deus é apenas o que você aprendeu ou Ele é muito mais do que você já imaginou? Porque no final deste vídeo eu vou revelar uma resposta que desafia tudo isso. Uma resposta que mostra quem Deus realmente é. E talvez você nunca mais o veja da mesma forma. Deus não é apenas amor, força ou justiça. Ele é tudo isso e, ao mesmo tempo, algo ainda maior. Deus é a essência da vida, o início, o meio e o fim. Ele é a presença constante que te chama a viver em plenitude, em paz e em propósito. E quanto mais você o busca, mais você descobre que ele é infinitamente maior do que qualquer definição. Se essa mensagem falou com você, não deixe passar. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos que vão aprofundar a sua fé e sua conexão com Deus. E nos comentários, compartilhe. O que é Deus para você? Sua resposta pode inspirar outras pessoas. Imagine por um instante que a forma como você enxerga Deus pode mudar tudo. Não apenas a maneira como você ora ou como frequenta a igreja, mas literalmente como você vive, decide e até como você sente o mundo ao seu redor. Agora pense comigo, o que é Deus para você? Essa pergunta parece simples, mas carrega um peso gigantesco. Alguns responderiam sem pensar: Deus é amor. Outros diriam: Deus é justiça. Há quem veja Deus como um amigo íntimo, quem o perceba como uma força invisível e quem simplesmente diga: Deus é tudo. Mas e se eu te dissesse que existe um aspecto de Deus que a maioria das pessoas nunca percebeu? Um aspecto que, quando revelado, pode transformar a forma como você olha para a sua própria vida? É exatamente isso que você vai descobrir neste vídeo. Do início ao fim, vamos caminhar juntos por diferentes visões, crenças e reflexões, até chegarmos a uma revelação que pode mudar completamente sua percepção de quem Deus realmente é. E eu já te adianto, vale a pena ficar até o final, porque o que você vai ouvir pode desafiar até mesmo aquilo que você acreditava com mais certeza. Mas antes, quero que você faça uma pausa rápida, respire fundo e responda internamente. Se alguém te perguntasse agora, com sinceridade absoluta, quem é Deus para você? O que você diria? Essa resposta pode ser tão única quanto a sua história de vida. E talvez, ao longo deste vídeo, você perceba que ela não é definitiva. Pelo contrário, pode ser apenas o começo de uma busca muito maior. Então fica comigo até o fim. E aproveita para já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque este é apenas o primeiro de muitos conteúdos que vão te levar mais fundo nesse mistério chamado Deus. No final deste vídeo, eu prometo revelar uma visão que pode te surpreender e talvez mudar a forma como você caminha daqui para frente. Desde que o ser humano começou a olhar para o céu estrelado e se perguntar sobre sua própria existência, uma questão nunca saiu de cena: quem ou o que é Deus? As respostas foram mudando ao longo dos séculos, moldadas por culturas, tradições, filosofias e experiências pessoais. Cada povo, cada geração, cada pensador encontrou uma forma de tentar explicar o inexplicável. No Egito Antigo, Deus era visto em múltiplas formas. O sol era Ra, o deus da vida e da luz. O Nilo era quase sagrado, fonte da fertilidade e da sobrevivência. Já os gregos imaginavam deuses com características humanas, capazes de amar, sentir ciúmes, lutar e até cometer erros. Zeus, Hera, Atena, Poseidon, todos eram expressões de forças da natureza e dos dramas humanos. Os romanos herdaram muito da mitologia grega, mas também passaram a enxergar Deus como aquele que dava ordem ao império.
O divino era sinônimo de poder e autoridade. Quando olhamos para a história do povo hebreu, encontramos uma virada profunda. Deus deixa de ser uma multiplicidade de entidades e passa a ser um só. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó não era uma força da natureza, nem uma imagem esculpida. Ele era o Eu Sou, o Deus vivo, invisível, criador de todas as coisas. Essa visão revolucionária deu origem ao monoteísmo, uma ideia que moldaria não apenas a fé judaica, mas também o cristianismo e o islamismo. Com a vinda de Jesus, uma nova perspectiva surgiu. Deus não apenas criador e distante, mas Pai. Um Deus que se aproxima, que se encarna, que sofre com o ser humano e oferece salvação. Jesus apresenta Deus como amor, como aquele que busca a ovelha perdida, que acolhe o pecador, que está presente nos detalhes mais simples da vida. Essa visão rompeu com a ideia de um Deus inacessível. Agora ele era próximo, íntimo, alguém com quem se pode falar como um filho fala com o pai. No século VII surge o islamismo, trazendo uma visão igualmente poderosa. Alá como o único Deus, absoluto, misericordioso e justo. Um Deus que guia, que dá propósito e direção e que exige submissão e fé sincera. Aqui, a ênfase está na grandeza de Deus, na sua autoridade sobre todas as coisas e na necessidade de reconhecer sua soberania. Enquanto as religiões organizadas apresentavam suas doutrinas, os filósofos buscavam compreender Deus de forma racional. Platão falava do bem supremo, Aristóteles do motor imóvel que move o universo. Séculos depois, pensadores como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino tentaram unir razão e fé, mostrando que Deus era tanto um mistério quanto uma lógica. Já em tradições orientais, como no hinduísmo e no budismo, a ideia de divino se expandia de forma diferente. Deus não era apenas uma pessoa, mas também uma energia, uma consciência, uma totalidade. Brahman, o absoluto, era visto como a essência de tudo. Com o avanço da ciência e da filosofia moderna, novas perguntas surgiram. Será que Deus é apenas uma invenção humana? Será que Ele é uma força impessoal? Será que está dentro de nós como consciência? Enquanto alguns se afastaram da fé, outros encontraram em Deus não um limite para o conhecimento, mas a fonte dele. Hoje, vivemos em um mundo onde diferentes visões de Deus convivem lado a lado. Para uns, Ele é a energia que move o universo. Para outros, é a voz que guia em silêncio. E há quem o veja como uma presença constante, que vai além de qualquer definição. Apesar das diferenças, existe algo em comum em todas essas visões. O ser humano sempre buscou um sentido maior. Mesmo quando não entendia, mesmo quando errava, mesmo quando projetava suas próprias limitações sobre o divino, a busca nunca parou. E essa busca revela algo profundo. Talvez Deus não esteja apenas lá fora, mas também dentro da própria pergunta que fazemos. E é exatamente isso que nos leva ao próximo passo. Entender como as pessoas hoje, no seu cotidiano, enxergam Deus. Porque, afinal, não estamos falando apenas de filosofia ou história. Estamos falando da sua vida, da sua fé, da sua experiência pessoal. Se há algo fascinante sobre falar de Deus nos dias de hoje, é perceber a diversidade de percepções. Nunca tivemos acesso a tantas vozes, tantas culturas e tantas experiências diferentes ao mesmo tempo. E cada pessoa, a partir de sua vivência, responde de uma forma única à pergunta: o que é Deus para você? Para muitas pessoas, Deus não está em templos imponentes, nem em grandes discursos. Ele está no café da manhã em família, na cura inesperada de uma doença, no abraço de alguém que chega na hora certa. Deus, para essas pessoas, é presença, é cuidado, é aquele detalhe que faz a vida não parecer um acidente, mas um propósito. Já outros dizem: Deus é silêncio,
Não porque ele não fale, mas porque às vezes a maior resposta é a paz interior que chega sem explicação, mesmo no meio do caos. É o coração que se acalma quando tudo poderia estar desmoronando. Muitos jovens descrevem Deus como uma energia, não uma figura humana ou um ser sentado em um trono distante, mas como a força que conecta todas as coisas. Essa visão lembra muito tradições orientais, mas hoje se espalha em discursos de espiritualidade moderna. Deus é vibração, é consciência, é aquilo que une todos os seres vivos. Talvez a resposta mais repetida seja: Deus é amor. Mas o interessante é como cada pessoa entende esse amor de uma maneira diferente. Para uma mãe que ora pelo filho, Deus é amor, porque cuida onde ela não pode alcançar. Para alguém que sofreu muito, Deus é amor porque mostrou que a dor não é o fim. Para quem encontrou perdão, Deus é amor porque oferece sempre uma nova chance. Por outro lado, há também quem veja Deus como justiça. Para essas pessoas, Ele é o equilíbrio que o mundo precisa. É a certeza de que nada fica impune, de que existe uma ordem além do que conseguimos enxergar. É a confiança de que mesmo quando a vida parece injusta, existe um Deus que vê tudo e fará valer a verdade no tempo certo. O mais curioso é perceber como essas respostas podem parecer opostas, mas na verdade se complementam. Deus é amor, mas também é justiça. É força, mas também é silêncio. É presença íntima, mas também é mistério inalcançável. E é aí que percebemos algo importante. Cada pessoa enxerga Deus a partir da lente da sua própria vida. Quem sofreu o vê como consolo. Quem lutou o vê como força. Quem se perdeu o vê como direção. Quem ama o vê como amor. Talvez o mais poderoso de tudo isso seja entender que não existe uma definição única que dê conta da totalidade de quem Deus é, mas existe uma experiência pessoal que transforma. E é nessa experiência que muitos encontram a resposta. Porque no fim das contas, não se trata apenas de definir Deus em palavras, mas de viver Deus em ação, no perdão que damos, na compaixão que sentimos, na esperança que não deixamos morrer. Agora eu volto à pergunta para você. O que é Deus para você? Não há resposta errada. O que existe é a sua experiência, a sua caminhada, a sua forma de se encontrar com o divino. Mas se você continuar comigo até o fim deste vídeo, vai descobrir uma revelação que vai além de todas essas definições. Uma resposta que não anula nenhuma delas, mas as une em algo ainda maior. Até aqui, falamos sobre como diferentes povos, religiões e pessoas descrevem Deus. Mas agora eu quero te convidar para uma reflexão ainda mais íntima. E se, em vez de olhar apenas para fora, nós olhássemos para dentro? Será que Deus está distante, em algum lugar inalcançável? Ou será que Ele sempre esteve mais perto do que imaginamos, dentro de nós? Quantas vezes você já passou por uma situação difícil e, mesmo sem saber de onde, surgiu uma força inesperada? Um impulso para continuar, um sussurro que dizia, vai dar certo, quando tudo ao redor dizia o contrário. Muitos chamam isso de fé, mas e se isso for, na verdade, a voz de Deus dentro de você? Há quem diga que Deus fala através da consciência. Quando sentimos que algo está errado, quando temos aquele incômodo por uma atitude injusta, ou quando uma decisão difícil nos leva a escolher o bem, mesmo que custe caro, não seria isso o reflexo de Deus nos guiando por dentro? Alguns filósofos e místicos afirmam: Deus não está em algum lugar, Ele é o próprio ser que nos mantém vivos. Assim como o ar que respiramos, invisível mas vital, Deus é a essência que sustenta cada célula, cada batida do coração, cada pensamento. Se isso é verdade, então buscar Deus não é apenas olhar para o alto, mas também mergulhar no mais profundo de si mesmo. É entender que o divino não está separado do humano, mas se manifesta justamente através da nossa existência.
Olhar para dentro é como olhar em um espelho, que reflete mais do que a aparência externa. É perceber que existe uma centelha, uma chama, algo que não se apaga mesmo quando tudo parece escuro. Essa chama é a lembrança constante de que nós não somos apenas carne e ossos, somos espírito, somos imagem do Criador. E se somos imagem, isso significa que Deus se revela em nós. Não porque sejamos deuses, mas porque fomos feitos para refletir aquilo que Ele é: amor, justiça, bondade, criatividade, vida. O grande problema é que muitas vezes vivemos desconectados dessa realidade. Nos deixamos levar pela correria, pelas dores, pelos medos e esquecemos dessa presença interior. E quando esquecemos, nos sentimos vazios, como se faltasse algo. Esse vazio, para muitos, é justamente a saudade de Deus. Quantas vezes você já sentiu que mesmo conquistando coisas, realizando sonhos ou recebendo aplausos, ainda assim havia um espaço dentro de você que nada preenchia? Talvez esse espaço não seja para coisas, mas para o próprio Deus. Se Deus está em nós, então Ele também se manifesta através de nós. Cada gesto de bondade, cada palavra de consolo, cada perdão concedido é uma forma de Deus agir no mundo por meio da sua vida. É como se o divino buscasse expressar o seu amor através das nossas mãos, do nosso olhar, da nossa voz. Isso nos dá uma responsabilidade enorme: reconhecer essa presença e permitir que ela nos transforme. Porque quando entendemos que Deus habita em nós, deixamos de viver apenas para nós mesmos e passamos a viver como instrumentos dele. Então eu te pergunto mais uma vez: se Deus está dentro de você, como ele tem se manifestado na sua vida? Ele aparece na forma como você trata os outros, na paciência que demonstra em momentos difíceis, na esperança que mantém mesmo quando tudo parece perdido. Talvez o maior mistério não seja apenas quem é Deus, mas como Ele se revela em você todos os dias. E é justamente essa reflexão que nos prepara para dar o próximo passo. Entender que, apesar de todas essas percepções, existe um aspecto de Deus que quase ninguém fala. Algo oculto, surpreendente e transformador. E é sobre isso que vamos falar no próximo bloco. Até aqui, vimos que Deus pode ser descrito como amor, justiça, força, silêncio, presença, essência. Mas existe algo curioso. Quanto mais tentamos definir Deus, mais percebemos que nossas palavras são pequenas demais. É como tentar segurar o oceano com as mãos. Você pode sentir a água, perceber a sua frescura, até mergulhar nela, mas jamais poderá contê-la por completo. Muitos sábios, ao longo da história, já disseram que todo o conceito de Deus é apenas uma sombra, um reflexo pálido daquilo que ele realmente é. Isso significa que, por mais que digamos Deus é amor ou Deus é justiça, ainda estamos descrevendo apenas partes da realidade divina. Mas e se eu te dissesse que existe um aspecto de Deus que está escondido à vista de todos, algo que muitas vezes ignoramos, mas que pode mudar a forma como entendemos quem Ele é e como nos relacionamos com Ele? A primeira pista está no próprio conceito de infinito. Nosso cérebro não consegue realmente compreender o que significa algo sem começo e sem fim. Nós pensamos em histórias que têm início, meio e fim. Mas Deus não se encaixa nessa lógica. Ele é o início e o fim ao mesmo tempo. Ele é antes do tempo e além do tempo. Essa ideia, por si só, já é desconcertante. Porque se Deus é infinito, então Ele não apenas criou o universo. Ele está presente em cada parte dele, sustentando tudo a cada segundo. E aqui surge o aspecto oculto. Deus é ao mesmo tempo mistério e revelação. Ele se mostra em pequenos sinais, no nascer do sol, no sorriso de uma criança, na palavra que chega na hora certa. Mas ao mesmo tempo, ele permanece oculto, como se nos convidasse a buscá-lo mais fundo, a não nos contentarmos com respostas fáceis.
É como se dissesse: você me vê em parte, mas eu sou muito mais. Continue me buscando. Se Deus fosse algo totalmente compreensível, seria limitado. E aquilo que é limitado deixa de ser Deus. O fato de ele ser um mistério é o que garante que ele é maior do que tudo. Mas esse mistério não é vazio. Pelo contrário, é um convite. É como uma porta entreaberta, chamando você a entrar, a explorar, a conhecer mais, sabendo que sempre haverá algo novo para descobrir. O que quase ninguém fala é que esse mistério não está apenas fora de nós. Ele também está dentro de nós. A presença de Deus em nossa vida não é algo que se explica com lógica, mas que se experimenta com o coração. Você pode ler 1000 livros sobre Deus, ouvir sermões, estudar filosofias, mas aquele momento em que você sente uma paz que não faz sentido, ou um amor que parece maior do que você pode carregar, é nesse instante que você toca o mistério. E aqui está a grande questão. Talvez o verdadeiro segredo não seja entender Deus, mas permitir-se ser transformado por Ele. Porque Deus não é um enigma para ser decifrado, mas uma realidade para ser vivida. Esse é o aspecto oculto. Deus é ao mesmo tempo conhecido e desconhecido, próximo e infinito, revelado e misterioso. E é justamente essa combinação que faz dele algo que nenhuma definição consegue conter. No próximo bloco, vamos finalmente chegar ao clímax. Eu vou revelar uma visão de Deus que une todas essas percepções: amor, justiça, presença, infinito, em algo surpreendente, que pode mudar a forma como você olha para ele e para a sua própria vida. Depois de caminharmos pela história, ouvirmos diferentes percepções, refletirmos sobre a presença de Deus em nós e explorarmos o mistério que o envolve, finalmente chegamos à grande revelação. E a pergunta volta a ecoar: o que é Deus para você? Talvez, até aqui, você já tenha percebido que não existe apenas uma resposta, mas existe algo maior, algo que conecta todas as respostas em um ponto surpreendente. Deus é a própria essência da vida, o todo que sustenta e envolve todas as coisas. Deus é amor, mas não apenas o amor romântico ou afetivo. Ele é a fonte de todo amor verdadeiro, aquele que não se desgasta, não depende de condições e não conhece limites. Deus é justiça, mas não apenas a justiça dos tribunais humanos. Ele é a justiça que equilibra o universo, que garante que nada se perde, que nenhuma lágrima é ignorada e que cada ato de bondade tem valor eterno. Deus é força, é silêncio, é presença e mistério. Ele é, ao mesmo tempo, o abraço que conforta e o vento que empurra para frente. Ele é a paz que acalma o coração e o fogo que inspira a continuar. A grande revelação é que Deus não pode ser reduzido a uma definição única. Ele não é apenas amor, apenas força, apenas justiça. Ele é a soma e a plenitude de tudo o que é verdadeiro, belo e eterno. E mais do que isso, Deus é o início, o meio e o fim. Ele é a origem da vida, o sustento do presente e o destino final de toda a criação. Mas aqui está o detalhe mais surpreendente. Mesmo sendo infinito, imenso e inalcançável em sua totalidade, Deus escolhe se aproximar. Ele não é apenas o Criador distante, mas o Pai presente. Não é apenas a força que sustenta o universo, mas a voz que sussurra no íntimo do coração. Deus se faz próximo quando você precisa de consolo. Deus se faz força quando você pensa em desistir. Deus se faz caminho quando você não sabe para onde ir. O segredo que muitos não percebem é que Deus não é apenas uma ideia para ser acreditada. Ele é uma presença para ser experimentada. Você pode estudar sobre ele, ouvir sobre ele, mas nada substitui viver Deus. E viver Deus é experimentar amor, mesmo onde há ódio. É oferecer perdão, mesmo onde houve ferida. É manter esperança, mesmo quando o mundo parece desmoronar. Essa é a revelação.
Deus é maior do que qualquer religião, maior do que qualquer filosofia, maior do que qualquer definição humana. Ele está em todas as coisas, mas não se limita a nenhuma delas. Ele é tão infinito que ninguém pode contê-lo, mas tão íntimo que pode habitar dentro de você. E talvez seja exatamente esse o convite. Reconhecer que você nunca terá todas as respostas sobre Deus, mas pode viver todos os dias na certeza de que Ele é real, presente e amoroso. Então, eu te pergunto, será que você está disposto a deixar que essa revelação transforme a sua vida? Será que você aceita caminhar com esse Deus que é ao mesmo tempo mistério e proximidade, infinito e íntimo, justiça e amor? Porque no fim das contas, não importa apenas o que é Deus para você, mas sim quem você se torna quando vive com Ele dentro de si. Depois de toda essa jornada, chegamos ao ponto final, ou talvez ao verdadeiro começo. Falamos sobre como Deus foi visto ao longo da história, sobre como diferentes pessoas o percebem hoje, sobre a presença dele dentro de nós, sobre o mistério que nos envolve e, enfim, sobre a revelação de quem ele realmente é. E, no fundo, talvez a maior resposta para a pergunta, o que é Deus para você? Seja, Deus é tudo. Ele é amor que não se esgota. Ele é justiça que não falha. Ele é força que sustenta. Ele é silêncio que conforta. Ele é infinito que convida e presença que transforma. Mas, acima de tudo, Deus é relacionamento. Não apenas algo para acreditar, mas alguém para viver ao lado. Alguém que te chama todos os dias a caminhar com Ele, a descobrir quem você é quando se conecta com quem Ele é. No fim, não importa quantos livros você leia ou quantos vídeos você assista, a pergunta volta a você. O que é Deus para você? E essa não é apenas uma curiosidade filosófica. É uma decisão que define como você enxerga a vida, como enfrenta as dificuldades e como constrói o seu futuro. Talvez, neste momento, você esteja sentindo que essa resposta vai além de palavras. Talvez você perceba que a verdadeira resposta não é dita, mas vivida. E se esse vídeo te levou a pensar, refletir e sentir, então o propósito já foi cumprido. Plantar dentro de você o desejo de buscar mais. Se essa mensagem falou com você, eu quero te convidar a não deixar esse momento passar. Deixe o seu like agora mesmo. Isso mostra que essa mensagem fez sentido para você. Se inscreva no canal. Aqui nós vamos continuar trazendo reflexões profundas que podem transformar a sua vida espiritual. E ative o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que vão te ajudar a caminhar ainda mais perto de Deus. E eu quero te pedir algo especial. Compartilhe nos comentários a sua resposta para a grande pergunta deste vídeo. O que é Deus para você? A sua resposta pode inspirar alguém, pode tocar um coração, pode até mudar uma vida. Porque no final, a verdade é esta. Falar sobre Deus nunca é suficiente. É preciso viver Deus. E essa escolha começa agora.